Olá, gente querida, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Sem Religião. Bom, mais uma vez eu quero gravar esse vídeo lendo um comentário. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu li um comentário e falei que eu iria ler outro comentário. E vamos ler. Vamos ver o que tem aí para nós nesse comentário. E não é por falta de conteúdos aqui que a gente lê comentários para gravar vídeos. Não. Se você pensa, isso aí você pode tirar da cabeça, tá? Na verdade, a gente lê os comentários porque eu acho interessante reagir aos comentários aqui, falando aqui, colocando as nossas ideias, né? Refutando, na verdade é uma refutação, porque a gente vai refutar muitas coisas que estão aí nesse comentário que vem já já. Então quero aproveitar essa oportunidade para convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, acione esse sininho das notificações, dê o like aí no vídeo, tá bom? É muito importante o seu like, a sua participação. Depois você pode comentar e compartilhar os nossos vídeos amplamente, sem nenhum problema, tá certo? Então, bora para a leitura desse comentário. Muito bem, aqui estamos de frente com o comentário aí. O cidadão é o Lucas Mateus Vitório, e ele teve a coragem de nos escrever esse comentário aí, expressando a opinião dele a respeito das nossas convicções, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele colocou aqui. Com certeza vai pegar bombardeio, né? Porque a cabeça de um crente, principalmente de um fanático, ela é vazia, ela é cheia de fantasias, é vazia de realidade e cheia de fantasias e ilusões. E é necessário a gente refutar a mentalidade do crente. Então vamos lá, olha o que diz aqui. Uma observação: Deus fez o que fez com Senaqueribe porque ele afrontou o Todo-Poderoso e estava para matar e escravizar milhares de pessoas. Esse foi o momento. Talvez ele queria dizer, esse foi o motivo, né? Mas você, com suas palavras, vem afrontar Deus. Você acha que ele vai se incomodar com suas palavras? Você está seguindo o fluxo de se fuder eternamente. Olha que palavra pesada, hein? Só faz mal a você mesmo, mas eu creio que no pior momento você pode mudar de ideia. Não desejo isso a você. Jesus te ama, jovem. Essas são as palavras do Lucas Mateus, né? Ele fez essa observação aí, que não se consolida. E ele falou, ele colocou aí as palavras dele, porque o vídeo, a origem do assunto foi o desafio que a gente fez. Esse já é o terceiro vídeo que nós estamos gravando nessa frequência de desafios, né? O primeiro nós desafiamos Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus judaico-cristão, porque colocamos um filme, né? Ali uma narração do episódio que está na Bíblia, está no Antigo Testamento,
onde Deus, numa noite só, através de um anjo, ele matou a 185 mil soldados. Você já deve ter assistido os vídeos, então com certeza você já sabe do assunto, até porque você já leu a Bíblia também, né? Esse texto de Crônicas, de Reis e de Isaías, né? Onde o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, havia sitiado Jerusalém com os seus milhares de soldados. Sabe-se lá de onde que ele arranjou tanto soldado assim, numa época em que o mundo era subdesenvolvido, não era tão habitável assim como nos dias de hoje, né? Que já passa de 8 bilhões de habitantes, né? O que já é um motivo da gente questionar, né? De onde foi que Senaqueribe tirou tanto soldado assim para sitiar um povinho tão pequeno, né? Que talvez não tinha em Jerusalém, não tinha nem 2 milhões de pessoas nessa época, né? Então, para você ver um número esmagador, 185 mil soldados, é um absurdo, né? Esse número, e tá, mas aí diz a história lá que o rei Senaqueribe se sentou ali nas cercanias de Jerusalém e ele mandou cartas para o rei, afrontando a Deus, né? E aí o Lucas aqui vem dizer, né, no seu argumento, que a razão pela qual Deus matou os 185 mil soldados de Senaqueribe foi aí por duas razões, né? Que é o que eu estou vendo aqui. A primeira razão é que Senaqueribe, o rei, afrontou o Deus Todo-Poderoso. Que coitadinho, né? Esse Deus, ele é esquizofrênico e ele também ele tem distúrbio, né? Ele tem distúrbio, ele tem um desequilíbrio emocional muito grande, ele não aceita as suas criaturas finitas, mortais, desafiá-lo, né? Ele tem um ego muito inflamado, muito mesmo. Mas tá. Então, diz que Senaqueribe desafiou ao Deus Todo-Poderoso. Essa foi uma das razões. E a outra é porque o Senaqueribe, com essa horda de soldados absurdamente grande, iria atropelar os judeus, né? Ia atropelar o povo de Deus, né? Que estava dentro das muralhas de Jerusalém. E com certeza, né, se isso fosse de fato constatado como verídico, não sobraria pedra sobre pedra realmente, né? Então foram dois motivos aí que o Lucas Mateus colocou como o que tenha provocado essa matança coletiva, essa chacina, a maior chacina da história bíblica, podemos dizer assim, talvez até maior do que o dilúvio, porque no dilúvio não tem um número exato. Aqui, nesse episódio, sim, tem um número exato, 185 mil soldados, né? Então foram esses dois, né, seu Mateus? Você acha que é por isso que Deus ele veio em ação, né? Ele reagiu? Foi porque o Senaqueribe provocou ele, que ele é um Deus insignificante, um Deus imbecil, um Deus que é inútil, né? E quem é Deus na fila do pão, né? Talvez Senaqueribe tenha falado isso. Se ele não falou, eu falo, né? Eu faço essas palavras minhas, né? Quem é o Deus de Israel na fila do pão? Quem é o Deus dos cristãos na fila do pão? Que seja o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, mas sim, quem é esse Deus na fila do pão? Para dizer que ele é todo-poderoso, seu Lucas? E eu tenho aqui uma pergunta para me fazer para você, viu? Se Deus ele agiu dessa forma, matando 185 mil soldados, é porque o seu povinho, o povo hebreu, ia ser massacrado, né? Ia ser pisado
por esse exército muito grande. E aí Deus entrou em ação, né? Interferiu na história do seu povo, defendendo o povo judeu, né? E eu te pergunto, e por que isso aí não aconteceu de novo em 1945, quando Hitler massacrou, confinou o povo judeu nos centros de concentração, matando ali cerca de mais de 1 milhão de judeus? Por quê? Por que Deus botou o Senaqueribe para correr e não botou o Hitler para correr? Precisou da intervenção das nações. Hitler matou mais de 1 milhão de judeus, submetendo eles aos mais terríveis sofrimentos, câmaras de gás, fome, abatendo eles a tiro, crianças, adultos, senhoras, idosas, enfim. Somente na Bíblia, Lucas, é que Deus fez isso, Por que ele não reagiu na história, nesse momento em que o povo judeu estava sendo encurralado pelo tirano Hitler? Responde aí para mim. Tá vendo aí? Certamente você não vai ter a menor condição de justificar isso aí, né? Não vai ter como explicar. Porque, na verdade, quando você pega os mitos da Bíblia e traz para o campo da realidade, coloca ele numa confrontação, aí você vê como os mitos não subsistem diante da realidade. E quem defende os mitos da Bíblia paga de palhaço, né? Fica de cara no chão. São verdadeiros otários que querem defender uma mitologia antiquíssima de um livro anacrônico, arcaico, ultrapassado e cheio de contradições. Aí eu quero ver quando você pega esse deusinho de merda que só vive em 2 lugares. Lá, nesses 2 lugares, ele é o Todo-Poderoso. É dentro da Bíblia e na cabeça dos crentelhos retardados, assim que nem você, viu, Lucas? Exatamente. E se você está defendendo que, porque Deus não vai se incomodar com as suas palavras, você vem confrontar a Deus, você acha mesmo que ele vai se incomodar com as suas palavras? Então, seu Deus é um Deus de bosta mesmo. É um Deus de bosta mesmo, né? Eu vou te colocar aqui diante de outra situação que foi muito menos do que as minhas palavras, né? Que eu desafiei. Se Deus de fato existisse, que alguma coisa naquele dia iria acontecer comigo. E não aconteceu absolutamente nada. Para a vergonha dos crentes que estavam torcendo, que oraram até para acontecer alguma coisa terrível comigo, né? Os crentes ficaram envergonhados. Mas como esse tipo de gente não toma vergonha na cara mesmo, né? Não se dá por derrotado mesmo, não admite a vergonha, o vexame e a derrota, aí reagem assim com esse tipo de comentários idiotas assim. Pois bem, nós refutamos aqui colocando a questão do Hitler que matou 1 milhão de judeus. 1 milhão não é brincadeira não, viu? É até muito mais do que os soldados de Senaqueribe que morreram aí supostamente pela espada desse anjo, né? 1 milhão de judeus é muita gente, não é brincadeira não. Aí Deus interveio na situação de Senaqueribe, defendendo o povo judeu, matando os soldados desse grande exército. Mas na história real do povo judeu, em 1945, não teve nenhuma manifestação de nenhum anjo, né? Deus ficou assistindo tudo de camarote, vendo toda a desgraça acontecer com seu povo, o povo da aliança, o povo patriarcal, né? E agora recentemente, na pandemia,
foram milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro, pessoas crentes, pessoas que tinham uma fé nesse Deus, morreram também. Não tiveram nenhuma intervenção de anjo nenhum. E aí como é que você vem com essa desculpa, com esse argumento falacioso? Tá, pois bem. Aí você diz, você acha mesmo que Deus vai se incomodar, né, com as suas palavras? Na Bíblia diz que Deus mandou matar apedrejado um rapaz que estava apanhando lenha no dia de sábado. No dia de sábado, só porque estava apanhando lenha, talvez para fazer o alimento para a sua família, ou enfim, para levar para alguém. Tá, imaginemos que isso seja real, né? Claro que não é, são apenas textos lendários, não tem comprovações disso aí, né? Aí Deus manda matar um rapaz que estava trabalhando no dia de sábado. Ele se sentiu ofendido pela quebra das suas regras egocêntricas, né? Ditatoriais, regras de um ditador tirano, né? E aí, agora como é que você se safa dessa? E está na Bíblia também que aquele que blasfemar do nome de Deus também será apedrejado. Aquele que blasfemar do nome de Deus também será apedrejado. Vou colocar esse texto na tela para você. E eu blasfemei aqui. Eu blasfemei mesmo e continuo blasfemando, porque esse é um Deus de merda, de bosta, que não serve para cocô nenhum, entendeu? É um cocôzão esse Deus, né? Não serve para nada mesmo, porque ele é só de papel e dentro da cabeça dos idiotas que acreditam nele, mas quando estão no sufoco, na necessidade, passando por uma enfermidade, por um problema sério, clama a esse Deus e merda nenhuma acontece. Merda nenhuma acontece, tá bom? Então são essas coisas que eu queria trazer aqui para vocês. São essas coisas que eu queria argumentar, queria questionar aqui e refutar esse comentário idiota desse cidadão, né? E ainda diz que eu vá mudar de ideia. Meu amigo, é muito imbecil o cara que constatou que Deus nenhum existe voltar a ser crente. É preciso ser muito idiota mesmo, é preciso um grande esforço para se tornar um perfeito imbecil para tomar uma atitude dessa. Porque é a mesma coisa de uma criança que acredita em Papai Noel e quando ela se torna adulta, ela sabe que aquilo era só uma tradição lendária e que não existe Papai Noel nenhum. É só um personagem. Assim como o Saci Pererê e outros, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Mula Sem Cabeça e etc. Não convence um adulto de que isso seja uma realidade, né? Esses contos fabulosos lendários é como o Shrek, a Rapunzel, a Branca de Neve, né? Esses contos aí lendários não convence nenhum adulto de que seja uma realidade. É preciso ser muito idiota, imbecil, para acreditar nessas fábulas que sejam realidades, né? Sejam reais. Então, da mesma forma que eu digo, depois que você se torna um ateu convicto, que você faz vários testes, que você investiga, que você questiona, que você chega a uma definição por constatação, pela falta de provas e evidências da presença de qualquer Deus, não resta mais nenhum tipo de fé dentro do coração de uma pessoa que chegue a essa conclusão. Acreditar no invisível, no imaginário, acreditar em coisas que não se pode comprovar, eu posso dizer que é uma demência da mente humana, é uma doença
é uma doença da mente humana. A pessoa, ela não é uma pessoa madura, não é uma pessoa racional, que passa a acreditar em coisas que não se pode provar ou constatar com provas evidenciais, né? Com evidências, entende? E assim que é. O Deus da Bíblia, o Jesus, o Espírito Santo, os anjos, são lendas, fábulas, mitos, plágios da Bíblia que não se pode comprovar através de constatação na prática. Era só isso que eu queria deixar claro para você. Mas se isso não mudar a sua cabeça, continue sendo esse idiota que você quer ser, tá bom? É isso.